tirando o trecho de, a gente tem que chegar aqui e ganhar 3 pontos, aqui é jogo para 3 pontos, que eu acho que é muito difícil você trabalhar com um jogo em São Januário com essa perspectiva de obrigação de 3 pontos. Porra, é o Vasco São Januário, amigo. Mas difícil. diante da realidade que você tem. E ainda mais diante da sua realidade, tirando isso. Olha só, o Jorge Igor. Que posicionamento sensato, lúcido, discordando plenamente do presidente do Santos, de alguns torcedores, do Sormani. Mas isso tem um motivo. E eu aposto que você pensou a mesma coisa que eu. Fala a verdade. Fala comigo. Tiagão, pode falar. Tiagão, ele não tomou a água de Santos. Batata, como diria meu pai. Com certeza, porque a galera que tá tomando a água de Santos, olha, tá numa brisa, irmão, que olha... Ai, uma brisa que eu não quero passar por isso não, tá? Não quero tomar essa água não, porque, sinceramente, é como ele falou. Como vai ser fácil ganhar do Vasco em São Januário com o time que o Santos tem? Com a realidade do Santos nesse momento? Parabéns, Jorge Igor. Simplesmente por você estar... Mesmo com todo o carinho que você tem pelo Fábio Carille, aqui, ó, pezinhos no chão. O time do Santos é limitadíssimo. Como é que um presidente de um clube, né, como o Santos, torcedores, jornalistas, vem com uma loucura dessa, com o Zé Ivaldo, Gil em final de carreira? E olha só, vou pontuar aqui mais uma coisa que eu até esqueci. Essa água lá de Santos, ela tá tão, né, sei lá, o Santos pagou 32 milhões no Tassiano. Então, gente, tá aí. Esse é o comentário do Jorge Igor. Não é fácil e nunca vai ser fácil ganhar do Vasco no Caldeirão, ainda mais com a realidade do Santos nesse momento. Parabéns, Jorge Igor. Mas chega aí, família, que agora o Santos é página virada. Vamos trocar uma ideia visando, né, a Sul-Americana, porque dia 2... quarta-feira, né? Isso, tem jogo às 7 horas. O Vasco faz a sua estreia. Vamos destacar aqui, né? O Vasco que viajou hoje. Vamos trocar uma ideia sobre o adversário do Vasco. O presidente Pedrinho também falou da possibilidade, na quinta rodada, o clássico contra o Flamengo ser no nosso Caldeirão. E eu quero trazer aqui um debate muito bom. Eu falei com vocês no vídeo de mais cedo sobre Felipe Coutinho e Verratti. Felipe Coutinho, eu vou trazer aqui um comentário do Denilson e também do Rica Perrone. O Eric Faria também falou sobre esse jogador. O Verratti já é um corte maior, porque, olha, estava na boca do povo hoje. Todos os programas falando do Verratti e da qualidade que ele tem na bola aérea. Muita gente debatendo se o Verratti é o melhor do mundo nesse fundamento, e eu acho que não tem discussão em relação a isso. Então tem um corte aqui da ESPN, o Gabriel Farias, tem também o Rica Perrone, que fez uma excelente análise, o Jorge Igor também, pra gente debater. Família vascaína, te prometo que é um debate muito bom e quero o seu comentário, porque olha, né, o Verratti não joga nada, tem que barrar, ele atrapalha o Vasco. Vamos debater sobre isso. Felipe Coutinho, tem que ser barrado. Paiê joga mais, pelo amor de... Vamos debater sobre isso. Então chega aí, que tem muita resenha nesse vídeo. Mas antes, deixa eu te pedir aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Vamos seguir a nossa resenha e destacar essa entrevista que o Pedrinho deu para o podcast Cruz Maltino, me parece ali no embarque, né? Para Arequipa, eu acho que é isso o nome da cidade, né? Falei certo? Arequipa, no Peru, o Vasco vai fazer a sua estreia na Sul-Americana. E ele falou da possibilidade de jogar o clássico da quinta rodada em São Januário. Tá na tela. O presidente Pedrinho, em entrevista ao canal podcast Cruz Maltino, revelou que o Vasco entrará com um ofício nesta segunda-feira para jogar o clássico contra o Flamengo em São Januário, válido pela quinta rodada do Brasileirão. Ele afirmou que quer o jogo no estádio, mesmo se tiver que ser com torcida única. Palavras do Pedrinho. Vamos encaminhar o ofício hoje para jogar o clássico em São Januário. Conversei com alguns torcedores hoje. Se tiver que ser com torcida única, vai ser com torcida única, porque em São Januário, 90% a 5%, os outros 5% ficam para as questões de segurança. Então vamos aguardar. E assim, poxa, vai ter um vascaíno, né? Imagino eu,
que vai debater essa atitude, essa tomada aqui de decisão do Pedrinho, né? Se no primeiro jogo da semifinal teve esse debate, essa discussão, não vale a pena levar para o Nilton Santos, tirar o Flamengo da zona de conforto, Vasco e Flamengo tem que ser no Maracanã. Aqui eu acho que não tem debate, né? É o Vasco jogando na sua casa, nos seus domínios, onde, claro, aumenta as chances da gente ganhar do Flamengo. Então vamos torcer para tudo dar certo. Seguindo aqui a nossa resenha, para a gente destacar a estreia do Vasco na Sul-Americana depois de um tempo, né? A última participação do Vasco em competições internacionais foi em 2020, não é isso? O último jogo, dentro de casa, nosso Caldeirão, Vasco contra a Defensa e Justiça, né? E o Lucão me fez um favor de dar uma pichotada lá, e aí saiu o gol do time argentino e o Ribamar cansou de perder gol naquela partida, mas se Deus quiser o Vasco vai fazer uma grande campanha nessa competição, mostrar aí pra vocês as fotos, né, da viagem, tá aí, olha o Jardim, Verrete, João Vitor, essa daqui, olha o sorrisão. O Nuno tá feliz, hein? O Nuno tá feliz. O João Vitor, né, falou sobre isso numa entrevista pra TNT Sports. O GE também fez uma matéria com a namorada dele falando que o cara tá muito feliz aqui no Vasco. Então olha aí esse sorrisão. Depois de ajudar também o Vasco a virar contra o Santos. É isso. E que seja muito importante também na partida de quarta-feira. Falando aqui um pouco do nosso adversário, que vive, né, um bom momento no campeonato peruano, continua sendo o líder da competição, tá aí, ó, vem de 5 vitórias seguidas. E aí eu tava vendo, né, as partidas do Melgar, fiz essa pesquisa. E lá no campeonato peruano realmente tá varrendo lá, até quando joga com 1 a menos tá ganhando dos adversários, família vascaína. Tem um jogo que com 1 a menos, 3-2 pro Melgar, tá comandando lá, líder absoluto. E aí eu fui ver também a participação do Melgar na Libertadores, que eu não tinha visto, eu só vi que foi eliminado, né, pro Cerro Porteño, mas o primeiro time que o Melgar encarou passou de fase, que foi o Tolima, que é o 8º colocado, vou mostrar aqui para vocês, do campeonato colombiano. E por que eu tô falando isso? Porque eu imagino que a Liga da Colômbia seja mais forte que o campeonato peruano. E mesmo assim, o Melgar passou do Tolima. Ô, Thiago, o que você quer dizer com isso? Nada, porque olha só, eu não vou aqui me contradizer, sabe? O que eu falo para vocês do campeonato paraguaio? Que é fraco, né? A galera vem aqui comentar do Capasso, que foi o rei lá do Paraguai. O que eu falo com vocês? Pelo amor de Deus. O líder do campeonato paraguaio conta com Cardoso, que tem 42 anos, e Roque Santa Cruz, que tem 41. E mesmo assim, o Cerro Porteño, né, que é do Paraguai, é o 4º colocado nesse momento, eliminou o Melgar, família vascaína. Ou seja, eu não quero, né, ali na segunda-feira, no nosso pós-jogo, que alguém chegue aqui e jogue na minha cara, tá vendo aí? Fica falando do Capasso, Campeonato Paraguai, o time do Paraguai eliminou o Vasco e o Vasco não conseguiu ganhar. Isso não vai acontecer, porque eu entendo que tem toda essa questão da estreia, né, frio na barriga, mas como o Josa muito bem falou aqui, a gente trouxe, né, aqui no canal o corte, o Melgar é líder do Campeonato Peruano, mas o Vasco tem totais condições de ganhar do Melgar. Eu espero nessa estreia positiva para depois a gente jogar 2 jogos em casa. Porto Cabello e também o Lanús, família vascaína. Tá vendo? Eu trago aqui a informação, mas posso me prejudicar também. Seguindo aqui a nossa resenha, para a gente entrar nesse debate aí sobre Felipe Coutinho e Verrete, né? Muita diferença, né, se você analisar a partida de ontem, porque a gente tem um cara decisivo, né, que foi o Verrete, deu uma assistência e fez um gol, o gol da vitória, e o Coutinho, né, muito cobrado, muito questionado pela atuação no dia de ontem. Então, pra gente debater, e ainda tem o tempero, né, do Paê, que bateu a falta, e entrou bem, claro, e bateu a falta ali, deu assistência pro gol do Verrete, e aí já é aquele debate, quem tem que ser o titular, e aí tudo mais. Eu queria colocar esses 2 cortes aqui, do Denilson e do Eric Faria, falando do Coutinho, e também o Rica Perrone, que critica o Felipe Coutinho, para depois deixar aqui a minha opinião, e claro que eu sabia a sua também. Se liga só. O Santos tem um extra nesses 13 jogos iniciais, pelo menos, que é o Neymar. Quando o Neymar estiver disponível, ele diferencia pro time do Santos, e era pro Coutinho diferenciar pro time do Vasco. Eu não vou chover na molhada de repetir aqui, que eu acho que o Coutinho, infelizmente, né, não tá rolando, gente. Já passou meses e meses e realmente ele não consegue ser um diferencial. Joga mal? Não. Erra muito? Não, é um jogador ali útil e tal, mas assim, perto do Coutinho que você imaginou, e nem precisa ser a melhor fase dele. O Coutinho tem 33 anos, gente. O Coutinho tem a idade do Neymar, do Lucas. Era pra ele estar nesse bolo, não era pra ele estar no bolo de parece um jogador terminando que não aguenta nem 90 minutos, né? O Coutinho é uma decepção muito grande pro Vascaíno, eu tenho certeza de não ter entregado até agora. Vai melhorando um pouquinho aqui e ali, mas é muito longe de ser o que o Vascaíno esperava, que fosse ser o fator de desequilíbrio e tal. Felipe Coutinho, Eric, me corrija se eu estiver errado, mais participativo no jogo, querendo mais. Eu acho que esse momento de adaptação, esse momento de ritmo de jogo, porque ele vem de um momento muito longo no futebol europeu, uma intensidade diferente, uma rotação diferente. Ele sofreu bastante com lesões para entrar ali no ritmo físico. Um primeiro tempo do Coutinho bem participativo, não?
Eu acho o Coutinho um jogadoraço com uma técnica assim, muito refinada, jogador assim, de primeira prateleira. Agora a questão do Coutinho é física, né? O Coutinho, ele não consegue ter uma sequência de jogos desde que ele chegou para o Vasco. Ele não consegue engatar 4, 5, 6 jogos com intensidade alta, com participação muito ativa. E aí faz diferença, porque quando você tem um jogador desse no elenco, você acaba fazendo com que as coisas girem em torno dele, né? Você prepara o time para um cara como esse, né? E ele não consegue te entregar isso na parte física. Tomara que ele nesse Brasileirão agora consiga uma boa sequência, porque assim, ele faz diferença ainda no futebol brasileiro. O talento dele ainda é um talento assim diferente, acima da média. É isso. Respeitosamente, eu entendo que foi dessa forma, até porque aqui no canal somos família, e a família debate, discute, faz parte. Eu fui acusado de ser um passador de pano de marca maior em relação a Felipe Coutinho. A galera me acusou também que eu tenho uma avaliação em relação a esse jogador e com o Payet eu tenho ranço, né? Podemos colocar dessa forma. E assim, entendendo tanto o comentário do Denilson, do Eric Faria e também do Rica Perrone, eu vou colocar a minha opinião e também acrescentando essa questão do Payet, que eu acho muito injusto para você que faz essa comparação e ainda assim defende o Payet em relação ao Felipe Coutinho. Concordo ali com o Denilson e eu falei sobre isso. Cara, na partida de ontem eu passei o pano? Passei, de leve, porque eu falei, Felipe Coutinho foi bem? Não, tecnicamente muito mal, errou muito. Mas eu sempre tento olhar o lado bom em relação ao Felipe Coutinho, que é a questão da parte física, porque eu entendo, se ele atingir um bom nível físico e ter sequência, ele vai contribuir. Esse é o meu ponto. Então eu tento tirar alguma coisa positiva da partida de ontem na questão física. Ele tentou, ele correu, ele não se escondeu do jogo, tentou um tapa ou outro na frente, mas tecnicamente foi muito mal. Não tem como defender nesse sentido. E ali eu vou para a opinião do Rica Perrone, que de fato, isso eu não vou discordar dele não. O Felipe Coutinho é o que o vascaíno esperava nesse momento? Claro que não. Mas tem alguns que entendem todo o processo e principalmente a questão física, de ritmo de jogo, sequência. E tem uma outra galera que não entende. E essa galera, alguns defendem o Payet em relação ao Felipe Coutinho. Pedem até o Payet como titular no lugar do Felipe Coutinho. E eu acho isso uma injustiça mais gigantesca. Por quê? Eu nunca fui muito bom em matemática, mas vou pedir a ajuda de vocês. O Payet chegou na metade, na metade de 2023. Ou seja, jogou meia temporada, a 24 temporada inteira, uma temporada e meia, e vai finalizar agora mais meia temporada até o final do contrato. 2 temporadas. Felipe Coutinho chegou no meio de 2024, completou meia temporada, e agora, ali em junho, vai completar uma temporada. Você entende que só nesse sentido já é uma avaliação injusta? Você entende essa comparação Payet e Felipe Coutinho? Porque o Payet chegou ali no meio de 2023, contribuiu em alguns jogos, e aí na nossa cabeça fez pré-temporada, apareceu muito bem fisicamente ali no início de 24, começou bem o campeonato carioca, só que o 2024 do Payet foi de coadjuvante. Ele não assumiu um papel de protagonista. Thiago, até aqui o Felipe Coutinho também não assumiu. Concordo com você, mas ele tem que ter essa sequência que o Payet teve no ano passado. Simples assim. Aí sim eu vou achar um critério de avaliação justo nessa comparação Payet e Coutinho, porque até agora quem defende o Payet e critica o Coutinho está sendo injusto. Ele teve 24 inteiro para comprovar a qualidade dele com a camisa do Vasco, em várias partidas, assumiu um papel de protagonista e não assumiu. O Felipe Coutinho, ele merece esse ano. Merece esse ano. Você não tem que fazer essa comparação agora. O Payet está completando 2 temporadas no Vasco. O Felipe Coutinho vai completar uma. Ele merece esse ano de 2024. E na minha visão, na minha opinião, tá? Aí não é questão de passar pano, não. Eu não acho que tenha comparação Payet e Felipe Coutinho, até na questão física, porque é o que eu tô falando, ele melhorando fisicamente, ele vai contribuir muito mais do que o Payet, que não consegue mais arrancar com a bola. O Payet aqui, ó, é tipo hoje um ganso, mas, tocando a bola de primeira. Felipe Coutinho, aprimorando a parte física, ele ainda tenta um arranque, tenta uma jogada, Payet já não. Então, eu acho que não existe comparação. Mas pra você que defende o Payet, já tá pedindo aqui nos comentários, renova, tem que ser titular no lugar do Felipe Coutinho, cara, seja justo, tá? Utilize o mesmo critério de avaliação, dê o mesmo tempo para o Felipe Coutinho. Aí sim, se for o caso, até eu chego aqui e falo, não dá. O Vasco não tem condições de pagar 1,5 milhão para um jogador que não consegue ser protagonista. Não tenho problema nenhum de falar que errei, defendi errado,
Não deu, não aconteceu. Mas hoje, essa comparação, ela é muito injusta. E continuo batendo nessa tecla. Pode me chamar de passador de pano. Vai render com a camisa do Vasco, porque é muito acima da média, como o próprio Eric Faria muito bem falou aí. Agora, eu quero trazer aqui os cortes falando sobre o Verratti, cara. Muito interessante, principalmente o comentário do Rica Perrone. Olha só. É sacanagem, que tem gente na internet que vem só pra brigar. Mas quando você pega os números do Verratti, ele tá à frente de grandes jogadores. Não sei se eu tenho bagagem pra falar ou conhecimento do mundo pra falar se tem alguém cabeceando como alguns jogadores que eu não vejo tão frequentemente. Mas é impressionante, não é? É difícil você cravar como a melhor do mundo. Aí é a minha opinião e a minha concepção. Eu não consigo assistir tudo a ponto de cravar que o Verratti é o melhor do mundo no quesito cabeceio. Mas no Brasil é de longe, do continente sul-americano de longe também, porque o Verratti é brincadeira, cara. E o que mais me pega no Verratti, eu já falei isso aqui também, é simplesmente, ele não consegue cabecear, não é só a questão de cabecear sozinho. Porque tem vezes que o cara cabeceia sozinho, tipo ali, ele conseguiu se desvencilhar, acho que foi do João Vitor, tava na marcação dele, ele dá o cabeceio muito forte e o Brasão faz uma defesa absurda. Mas geralmente, o cabeceio do Verratti é o que ele faz na assistência. Quando o cara tá puxando ele de qualquer jeito, ele torto, e ele consegue de alguma forma direcionar o cabeceio. E ainda existe quem tem a cara de pau de pegar no pé do Verratti, ainda existe quem cornete o cara por atuações isoladas, principalmente aquelas contra o Flamengo, quando o Vasco não consegue produzir o melhor para ele. E aí, quando o Vasco proporciona ao Verratti utilizar o seu melhor fundamento, adivinha o que acontece? O Verratti decide jogos, que é o que ele tem feito desde a primeira vez que ele vestiu essa camisa naquele jogo aqui em São Januário contra o Grêmio, no Campeonato Brasileiro lá em 2023. Um cara que não se omite, um jogador decisivo, jogador de partidas grandes, jogador que nesse tipo de jogo se apresenta. Uma assistência maravilhosa no lance do primeiro gol do Vasco, ele percebe que não vai dar para cabecear direto e serve o Nuno Moreira, que entra muito bem para finalizar. E no segundo gol, uma cabeçada com muito jeito, com muita qualidade. No lance anterior, ele tinha feito uma grande cabeçada, um tiro que terminou numa defesa do Brasão, mas o Verratti tem repertório na jogada aérea. E no lance, o gol de falta, ele percebe que não vai dar na força, ele cabeceia no jeito e define o placar a favor do Vasco. Botou o jogo no bolso. Quem diria, né? Quando o Vasco proporciona boas chances ao Verratti, ele decide jogos. Essa é uma rotina dele com a camisa do Vasco para quem consegue cornetar ele, tá? Lembrem-se disso. E ter um centroavante como o Verratti. Eu sempre achei o seguinte, o Verratti nunca foi um problema do Vasco pra mim. Ah, porque o Verratti não participa do jogo. Ah, porque o Verratti, muitas vezes, no sem bola, é um a menos. São as características de jogador. Acabamos de falar do Igor Jesus aqui ontem. Sai bastante da área, incomoda, puxa o zagueiro. O Verratti não é esse jogador. Então você precisa potencializar, você precisa trabalhar com aquilo que o teu camisa 9 tem a oferecer. Se é um jogo de saída da área e tal, transição acelerada, você vai. Não é o caso. O Verratti é o cara que precisa dessa bola preparada, trabalhada para ele dar o último toque. Ou a cabeçada final, ou a conclusão final por baixo. Então o Vasco precisa levar essa bola ao seu centroavante. É uma questão de característica. E eu acho que ainda cabe esse 9 Verratti, esse 9 de área, esse 9 cabeceador, ainda tem muito espaço no futebol. Eu sou mestre em arrumar problema pra mim mesmo, eu vou fazer isso aqui. Eu vou falar a verdade. A verdade é a seguinte, durante o jogo do Vasco, eu comentava com um amigo aqui, o Anderson, o vascaíno que tava aqui comigo, eu falava assim pra ele, cara, eu tenho uma tese que, porra, eu não falo muito disso, porque se eu falar isso, o vascaíno vai ficar puto, e hoje talvez seja o pior dia pra dizer isso, porque o Verratti acabou de decidir o jogo. Mas eu tenho muito essa tese, eu vou falar e que se foda. O Verratti, cara, ele é um jogador muito importante pro Vasco, e que atrapalha muito o jogo do Vasco. E eu vou tentar explicar pra vocês por quê. Claro que o Verratti hoje, em 2 oportunidades, o Verratti decide o jogo. Uma bola que vai na cabeça dele, dá um passe maravilhoso pro Nuno, de cabeça, né? No primeiro, acho que é o primeiro cruzamento que o Vasco faz na área, bola aérea com jogadores em movimento. Ou seja, o Vasco não espera a defesa adversária se posicionar, que é uma cagada que o Vasco faz o tempo inteiro. O Vasco é lento. O time do Vasco é lento na criação. E essa lentidão do Vasco faz com que o Vasco procure a jogada mais demorada. E aí a defesa vai se posicionar, você vai cruzar de frente para ela, o Verratti vai ter menos chance. Na primeira bola que foi com todo mundo se movimentando, ou seja, não estava apostado, o Verratti ganhou, porque o Verratti é um monstro de cabeça. O que não dá para dizer que ele é com os pés. Se o Verratti receber 2 bolas para cabecear dentro da área durante o jogo, ele vai ser fundamental. Se você jogar 20 bolas no pé do Verratti na participação da partida, ele vai matar 19. Então, eu acho que o Verratti atrapalha um pouco o estilo de jogo do Vasco, porque o Vasco fica refém de jogar com um jogador a menos, porque ele tá parado no meio ali, centralizado, para receber bolas especialmente aéreas. Você limita um pouco o seu time. O Vasco tem uma dificuldade de triangulação, o Vasco tem uma dificuldade de um pivô. Por quê? Porque o Verratti, mesmo que ele seja um jogador grande, ele não é habilidoso. Então ele pode até ter a inteligência de fazer o pivô, mas com o pé ele não vai fazer. Por quê? Porque ele domina errado. Ele passa mal. O Verratti é um jogador grosso. Se você olhar tecnicamente, ele é um jogador grosso. Mas ele é tão inteligente que ele falou, cara, já que eu não sei jogar bola com o pé, eu vou desenvolver uma técnica de ser um jogador que se posiciona muito bem e que cabeceia muito bem. E ele virou um Jardel do Vasco, uma qualidade muito inferior ao do Jardel, obviamente foi um dos maiores artilheiros do futebol europeu na época dele, mas ele virou um jogador nisso. Só que o time do Vasco fica refém do Verratti. E é muito complicado o que eu tô dizendo, porque você tá falando assim, mas peraí, ele não tá resolvendo dentro daquilo que ele tá se propondo a fazer? Sim.
Mas o restante, a quantidade de vezes que o Vasco não acelera a jogada, porque quem está lá na frente é o Verratti, porque o jogador que vai receber é o jogador que vai errar o domínio, ou não vai ter velocidade para continuar, ou vai errar o passe sendo pivô, é muito grande a quantidade de vezes que isso acontece. Tá aí, muito interessante essas opiniões em relação ao Verratti, pra gente debater aqui sobre o Pirata, né? E assim, família, eu entendo que não dá, cara, de forma nenhuma, pra gente ter um entendimento que o Verratti é um problema para o Vasco. Você pensa dessa forma? E aqui eu não tô falando que ele é um craque, que ele é isso ou que ele é aquilo, mas eu entendo que não dá para ter esse entendimento. E assim, dentro de todas essas opiniões, eu achei a mais interessante a do Rica Perrone, porque ela é muito boa, né, pra gente debater. Por quê? Porque é uma realidade, é uma verdade que o Verratti dificulta o jogo no chão. Então o Nuno vem ali com um Coutinho, um toca pro outro, tabela, se dá ali no Verratti, vai errar. Provavelmente vai errar. Tem muita dificuldade para dominar a bola, para tocar, para fazer a parede, segurar e tocar para o companheiro que está chegando. Tem uma dificuldade de leitura, mas assim, terrível, fora da área. Dentro da área não, sabe se posicionar muito bem, mas fora da área tem um entendimento bem limitado. Às vezes ele não é tão rápido, então ele tem que chegar e fazer a parede. Não, ele se projeta para ganhar em velocidade. Fora da área, assim, terrível. Terrível. Então eu concordo nesse sentido com o Rica Perrone. Mas como alguém tem a coragem de falar que o Verratti é um problema? Porque o Verratti em 2023, eu tenho até que pesquisar isso para falar direito aqui, fez 11 a 12 gols, né, salvando o Vasco do rebaixamento, foi um protagonista. 24, quase foi artilheiro, faltou 3 gols. Os artilheiros, Yuri Alberto e Alejandro, 15. Verratti, 12. Artilheiro da Copa do Brasil, esse ano já foi artilheiro do Campeonato Carioca, claro, né, fez alguns gols de pênalti, mas já na estreia do Campeonato Brasileiro, decisivo, gol e assistência. Então, de forma nenhuma, dá pra dizer que ele é um problema. E aí você fica no si. Poxa, será que tirar o Verratti e colocar um atacante ali de mais mobilidade, que eu entendo que seria o Ryan, vai melhorar ao ponto do Vasco conseguir ficar mais com a bola, criar mais oportunidades e fazer os gols? A gente não sabe. Só que o Verratti, por mais que tenha essas dificuldades fora da área, é um cara que a gente pode confiar. Então, assim, eu só tenho o seguinte entendimento. Tem determinadas partidas ou até, né, momento de algum jogo que você pode sim sacar o Verratti. Como o Gabriel Farias falou ali, do jogo contra o Flamengo, eu tenho esse entendimento. Não era um jogo para o Verratti. Não era um jogo, porque é um jogo que o adversário tem mais posse de bola, você tem dificuldade técnica de triangulação, de chegar no fundo, né, e achar o Verratti. Então é uma ideia de jogo que eu acho que você tem que ser mais físico em todos os setores do campo. Todos os setores do campo você tem que ganhar. Então é importante, já que você tem o Coutinho, que é um cara que passa bem, que tem boa técnica, que tem bom passe, todos os jogadores na frente, o interessante é você ter essa velocidade, essa dinâmica. Para um jogo como esse, contra o Flamengo, eu entendo dessa forma, para que o Coutinho possa achar um passe. E aí o Ryan, no caso, que é a opção que a gente tem, brigar ali com os zagueiros, coisa que o Verratti não vai conseguir, vai ter dificuldade. Mas, poxa, na minha visão, o Verratti é muito titular do Vasco. Eu falei sobre isso no pré-jogo, né? Eu comentei sobre isso. Cara, a bola chegando nele dentro da área, ele vai resolver, ele vai decidir. E utilizei esse argumento, 23, 24 e 25 já, né, família Vasco? Então, assim, eu não acho que o Verratti é um problema. Mas, claro, eu tenho esse entendimento que é um jogador que dificulta esse jogo no chão, né, e passes. E aí é muito difícil, tá? É você achar um atacante que tenha um alto número de gols, como o Verratti tem, para a Liga Brasileira, e que também, né, tem essa dinâmica. É muito difícil, cara. Sei lá, eu penso aqui, claro que o Pedro tem essa qualidade, um Lewandowski, né, tem também, mas é difícil, família. Eu acho que esse tipo de atacante que é bom com a bola nos pés, que sabe, né, ajudar na parte técnica ali, né, e tem um alto número de gols, isso é muito caro. Então, Verratti não é problema. Verratti, nesse momento, é a solução. E aí o Vasco, claro, tem que se adaptar ao estilo do nosso artilheiro. Concorda? Discorda? Comenta aí. Fui!